Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules, dando continuidade à resolução da FUVEST 2026, segunda fase, e trouxe uma questão de geometria espacial nesse vídeo, que é aquela da pirâmide, que envolvia aí uma sombra aqui, uma sombra ali, coisa que o Enem gosta, e a FUVEST acabou entrando no esqueminha para esse. Então, eu vou compartilhar a questão com você, como de costume, acompanha lá para ver. Bem junto. Ó, tá do ladinho aqui, ó. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Aí você vai ficar ligado sempre que aparecer um vídeo novo, alguma coisa interessante aí, FUVEST, Enem, ou alguma curiosidade matemática, você vai receber a notificação. Então vamos lá? Para você se achar, FUVEST 2026, segunda fase, segundo dia, claro que é quando tem matemática, e essa vamos ver como a questão M05. Depois dessa vai estar faltando só mais uma. Então bora lá, ó. Deseja-se instalar uma luminária a uma certa altura do teto. A luminária está posicionada no vértice P de uma pirâmide regular de base quadrada, que, por sua vez, está inscrita em um cubo de lado 4 metros, conforme a imagem a seguir. As projeções da luminária no plano do teto e do chão são, respectivamente, os pontos R, aqui no teto, e Q no chão, a sombra que ele faria no teto e no chão. E coincidem com as intersecções das diagonais dos quadrados D, C, G, H, base superior do cubo, e a B, F, E, base inferior do cubo, que coincide com a base da pirâmide. Isso que é uma pirâmide reta, né? Além de ser regular, aliás, desculpa, uma pirâmide regular. Além de ser reta, a altura cai no centro da base, ela tem o quê? Como base um polígono regular. No caso de quadrilátero, é o quadrado. Então vamos lá. Item A. Admitindo que as arestas laterais da pirâmide medem 3 metros, a qual distância a luminária está do chão? Se você olhar bem, se no P é onde está a luminária, ele quer saber o quê? A altura da pirâmide. Ok? Então, eu vou tirar o item B e C, depois a gente volta. Então, acompanha aqui, ó. Vamos ver o que nós vamos fazer. Olha para a figurinha. Eu queria que você enxergasse aqui, ó, a base da pirâmide, que estão os pontos A, B, F, E. Tá? Peguei a base. O centro desse quadrado, que é o ponto Q, nada mais é do que o encontro das duas diagonais. Ali está o ponto Q. A base coincide com a aresta lateral, a aresta do cubo, por isso 4 metros. E agora o que eu queria que você enxergasse é que aqui tem um angulinho reto, as duas diagonais de um quadrado são perpendiculares. E eu quero saber quanto mede QA e QX. Desculpa, QA e QB. Eu chamei de X. São os dois catetos de um triângulo retângulo que eu conheço a hipotenusa. Você vai aplicar aqui o quê? Esse não falta nunca, né? Teorema de Pitágoras. Então dá uma olhadinha ali, ó, no triângulo AQB, x quadrado mais x quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, 4 ao quadrado, quadrado da hipotenusa. 2x quadrado igual a 16, passando 2 dividindo, x quadrado igual a 8, raiz quadrada de 8, x é 2, raiz de 2. O que esse cara está me interessando? Eu quero a altura da pirâmide. Volta para a figurinha aqui, ó, que estava na tua prova. Eu quero PQ. O que eu calculei aqui nessa figurinha? Eu calculei QB. O QB está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É o X que eu acabei de calcular, que vale quanto? 2 raiz de 2. E você enxerga que QBP
forma um triângulo retângulo, porque eu sei que esse triângulo é retângulo. PQ é perpendicular ao plano da base. Se é perpendicular ao plano da base, ele vai ser perpendicular a qualquer reta que passa por Q. E PQ é a altura que eu quero. Então, eu vou destacar esse triângulo retângulo PQB, tá aqui. Olha lá, ó, PQB, não necessariamente nessa ordem. É um triângulo retângulo. Quanto vale QB? X. Quanto vale PB? Olha lá o que ele fala no item A. Admitindo que a aresta lateral da pirâmide mede 3 metros. PB é a aresta lateral da pirâmide. Tá aí os 3 metros. Você tem QB, 2 raiz de 2, que eu calculei nesse item A, aqui do ladinho, que eu chamei de X. E PQ é a altura que eu quero. De novo, o que você vai aplicar aqui? Exatamente, Pitágoras. Então, você vai ter o quê? Ó? Altura ao quadrado, um cateto, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, o outro cateto, é igual a 3 ao quadrado, que é a hipotenusa. H ao quadrado, 2 raiz de 2, 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 vezes 2 dá 8. 3 ao quadrado é 9. O 8 positivo vai para lá o quê? Negativo. H ao quadrado é 9 menos 8, que é igual a 1. Quem é a altura, então, dessa pirâmide? 1 metro. Isso é a altura da pirâmide, e isso é a distância que a luminária está no chão, já que ele falou aqui no texto, ó, que a luminária está posicionada no vértice P. Item A está feito. Ok? Dá uma olhadinha, está tranquilinho aí, que eu vou dar uma mexida na tela para a gente continuar a resolução. Depois, se a gente for muito rápido, você dá uma pausa aí e vê com calma. Ok? Então vamos lá. 1 metro é a altura, já está lá na figurinha. E vamos para o item B. O que ele pede no item B? Supondo que as arestas laterais da pirâmide formam um ângulo de 45 graus com o chão, cuidado, a aresta lateral já não vale mais 3 metros como estava no item A. Porque com os 3 metros do item A, ela não forma 45 graus com o chão. Ok? Qual é o comprimento em metros da aresta lateral da pirâmide? E aí? O que eu vou fazer? Dá uma olhadinha lá. Ó. Qual o triângulo que eu desenhei aqui? Ó? O triângulo reto, de novo, quem? PQB. Só que cuidado, não é mais o item A. O PQ não vale mais 1 metro, como eu coloquei no cubo que está lá de bonitinho. O que eu sei daqui? Que a aresta lateral forma um ângulo de 45 graus com o chão. Então, este ângulo que está aqui, ó, é 45 graus. E o que eu sei que foi dado no enunciado, que o lado do cubo é 4 metros. Então, o que eu sei desses 4 metros? Dá uma olhadinha lá, ó. PB é o que eu quero, que é Y. E quanto vale PQ? Não sei. Mas QB mede quanto? 2 raiz de 2. Por que 2 raiz de 2? Porque a base do cubo continua sendo um quadrado de lado 4 e continua sendo aquele x que a gente calculou no item A. Correto? Olha para a figurinha. Triângulo retângulo, 45 graus. Eu quero a hipotenusa, que é o y, e conheço o cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente se relacionam como? Exatamente. Cosseno de 45 graus. Cateto adjacente, raiz 2 raiz 2, hipotenusa y. Lembra a tabelinha que é o cosseno de 45? Isso, raiz de 2 sobre 2. O raiz de 2 do primeiro membro corta o raiz de 2 do segundo membro. E se eu multiplicar em cruz, vai sobrar o quê? Y vezes 1 é Y, 2 vezes 2.
y igual a 4 metros. O que é esse 4 metros? É a aresta lateral. Opa! É a aresta lateral da pirâmide se ela fizer um ângulo de 45 graus com o chão. Só uma observação, ó, o PQ que eu tinha colocado 1 metro, que era o item A, não é mais. Quem é PQ? Se esse ângulo é 45, um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45, esse aqui também é 45, para que a soma seja 90. Então esse triângulo é um triângulo isósceles. Essa altura é exatamente igual a QB. Então essa altura seria 2 raiz de 2, para enfatizar realmente que é uma pirâmide, uma situação diferente do item A. Ok? O que valeu foram os 4 metros que está no corpo do exercício, antes dos itens. Então, esses 4 metros vale para o exercício todo. Ok? Vou dar uma apagada, eu vou deixar só a resposta aí para o item B, para a gente poder fazer o item C. Pode ser? Então, vamos lá. Item C. Considerando a projeção ortogonal do ponto P no plano do fundo do cubo, representada pelo ponto S, está aqui, ó. O P é o vértice da pirâmide. Ele jogou, ele refletiu esse P lá no fundo da pirâmide, ok? Representado pelo ponto S, qual será o comprimento da projeção da aresta PF no plano EFGH? Ele quer a sombra de PF na aresta do fundo, desculpa, na face do fundo do cubo. Aonde estaria? O ponto F está na face de trás do cubo. Então, o ponto F, a projeção é ele mesmo. E o ponto P, ele projetou no ponto S. Então, PF faria que sombra lá no plano EFGH? Olha para a figurinha lá, ó. É esse cara aqui, ó, FS. E aqui tem mais uma coisa. PS é perpendicular ao plano EFGH. Então, ele vai ser perpendicular ao segmento SF, porque toda a reta do plano EFGH, que é a face de trás do cubo, que passar pelo ponto S, vai formar um ângulo de 90 graus com PS. Ok? 90 graus, de novo que? Pitágoras. Então vamos lá. Qual figurinha que eu vou fazer agora? Mais ou menos deixei na forma que está lá. Olha lá, ó. Reto. No S, localizou? F está aqui no chão e o P está aqui. Agora, vamos pensar uma coisa. BF é a aresta do cubo, 4 metros. Quem seria PS se P está como vértice de uma pirâmide que está encaixada aí no cubo? PS é metade de 4. Então, PS vale quanto? Vale 2 metros. E por que PF vale 4? Por que PF vale 4? É a aresta lateral da pirâmide, tá? E só um detalhe interessante. Olha o que ele fala. Qual será o comprimento da projeção da aresta PF no plano EF se a altura PQ for quanto? 2 raiz de 2 metros. É que eu tirei da tela, mas dá uma olhadinha aí. Quando que a pirâmide tem uma altura de 2 raiz de 2 metros? É na figurinha do item B que eu comentei no finalzinho, lembra? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, é no finalzinho do item B. Por isso que PF vale 4 metros. E o que eu quero? A distância de F para S, que é a projeção do segmento PF
no fundo do cubo. De novo, você vai fazer o quê aí? Pitágoras. Chamei de x, não tinha usado x ainda, e usei o x lá no QB. Então, colocaria uma outra letrinha aí, um K, só para não confundir as coisas. Mas, o que vai rolar aqui, o que que é? Pitágoras de novo. Olha lá, triângulo PSF, 4 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado hipotenusa, x e 2, os dois catetos. X quadrado, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. O 4 está positivo no primeiro membro da igualdade, passa para lá o quê? Negativo. 16 menos 4, x quadrado é igual a 12. Quem é 12? 12 é 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 vezes 3, raiz de 4 é 2. Então, x é 2 raiz de 3. É a distância do ponto F ao ponto S. Ok? Essa era a questão M05, uma questãozinha aí de geometria espacial para você, na FUVEST 26, segunda fase. Achou fácil a questão? Acertou? Põe no comentário aqui embaixo. Está estudando e está aproveitando o nosso site aí para ver algumas resoluções? Comenta aqui embaixo se você acertou, se você achou fácil ou difícil a questão. E se você puder deixar um like aí, eu agradeço. Te espero no próximo vídeo. Próximo vídeo será a última questão que está faltando aí para você da FUVEST 2026, segunda fase. Obrigado pela sua atenção. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.